associações dentro do artigo 5º. Então vamos lá, as associações, ela é uma reunião, é um grupo de pessoas que se juntam para atingir uma finalidade, tá bom? E as associações, elas são tratadas pela Constituição como uma manifestação dos direitos civis, como manifestação da liberdade das pessoas de se juntarem para atingir uma finalidade previamente específica. A regra é que a associação seja lícita, seja permitida. Entretanto, você que estuda direito, estuda ciência jurídica, você já percebeu que toda regra comporta com certeza pelo menos uma exceção. E aqui nós temos várias circunstâncias para falar sobre associação e começamos por isso. Vamos lá. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Então perceba, para fins lícitos eu posso me associar para o que eu quiser. Posso me associar para construir um condomínio, posso me associar para fazer ali uma organização não governamental, posso me associar para fazer o movimento dos defensores das formigas de Mogi das Cruzes, por exemplo, tá bom? Você pode fazer aí uma associação que você quiser, desde que ela seja para fins lícitos. Agora, vamos lá. Você que está estudando para a prova da VUNESP, você sabe que ela é uma banca que preza muito pela redação do texto da norma. Então, o que ela faz? Olha que legal. Para fins lícitos, essa associação ela é permitida. Para fins lícitos é permitido. Eu posso me associar. Mas e para fins ilícitos? Para fins ilícitos, por óbvio que essa associação será proibida. Professor, isso não está no texto da norma. Realmente não está. Mas, percebe, é a leitura contrária. O senso, para fins ilícitos, eu não tenho a possibilidade de me associar, tá bom? Agora, bastante cuidado com isso, porque a VUNESP cobra essa desgraça para você. Então, bastante atenção aí na leitura do texto da norma, com bastante resolução de questões. Então, vamos voltar. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, é proibido a nossa associação, desde que ela tenha o caráter paramilitar, tá bom? Militar, paralelo, militar, a estrutura militar. Então, a nossa associação paramilitar que é vedada é uma associação privada, proibida, onde ele mantém a mesma estrutura dos militares, hierarquia e disciplina. Então ele mantém aquela estruturação típica dos militares. Então você vai ter uma cadeia de comando para existir essa associação, sendo que ela é completamente proibida, tá bom? Vamos lá. A nossa Constituição ainda trata de um outro dispositivo sobre associação. A criação de associações e, na forma da lei, as cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O nosso primeiro ponto aqui é você lembrar que tanto a associação como as cooperativas, a administração, o Estado, não pode interferir. Então é bastante importante você enxergar que não é possível a interferência estatal. Então a administração simplesmente não pode interferir na liberdade dos indivíduos, tanto de se formar uma associação como formar uma cooperativa, tá bom? Agora, perceba, se você me perguntar, professor, qual das duas, associação cooperativa, a liberdade de criação é maior? Eu vou falar para você com certeza que a associação, porque a associação eu posso criar sem grandes formalidades, mas se porventura eu for criar uma cooperativa, entenda você que a nossa Constituição exige que você siga a previsão da norma, que você siga a previsão da lei. Professor, me dá um exemplo aí de cooperativa. Vamos lá, vou te dar. Nós temos aqui em algumas regiões do país as cooperativas de laticínios. Nós temos aí pessoas, produtores rurais, que porventura produzem leite, que se juntam dentro de uma cooperativa para recolher o leite, fazer o leite pasteurizado, aí vão fazer o leite de caixinha, vão fazer o doce de leite, por exemplo, vão fazer queijo, vão fazer requeijão, vão fazer outras misturas derivados daquele leite. Então a cooperativa, nesse caso, é uma cooperativa rural. Nós temos, por exemplo, uma cooperativa de crédito. Tem aí algumas bandeiras aí, bancos que nós temos aí em algumas regiões que operam nesse sistema. São verdadeiras cooperativas de crédito. Então a cooperativa, cada um, ele tem a participação numa pequena parcela daquela cooperativa para atingir um fim maior, que sozinho o indivíduo, porventura, ele não conseguiria atingir, tá bom? Então a associação aqui é bastante interessante. Então, a cooperativa, a associação tem a sua criação, mas a cooperativa tem que ser criada na forma da própria lei, tá bom? Agora vamos lá.
Se você vira para mim e pergunta, professor, qual é a pergunta de associação que é mais importante para a VUNESP? Com certeza eu vou falar para você essa daqui, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, tá bom? Então é um dispositivo, é um inciso muito importante para nós. Antes de avançarmos, eu só gostaria de trazer isso aqui, ó. Dissolução compulsória. O que é dissolução compulsória? A dissolução compulsória, ela equivale a uma sanção de extinção dessa associação. Então, dissolução compulsória, eu vou dissolver, eu vou desmontar, desarticular toda a estrutura dessa associação. E essa dissolução ela é compulsória, ou seja, ela é a força, nesse caso, determinada pelo nosso magistrado. Por óbvio, nas devidas proporções, mas só para você ter um exemplo bem claro aqui na sua prova, dissolução compulsória seria o mesmo que eu decretasse a pena de morte ao indivíduo, tá bom? É uma sanção muito grave, então é uma sanção bastante grave para uma associação. Então, dissolução compulsória é a sanção mais grave. Agora, vamos voltar aqui no texto da norma, olha que interessante. A dissolução compulsória é o primeiro caso, porque o segundo caso é atividade suspensa. Então, vamos lá. Para ter a dissolução compulsória, eu preciso de uma decisão judicial. Mas, no primeiro caso, dissolução compulsória, eu preciso do trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado é a sentença judicial irrecorrível, a sentença judicial que não comporta mais recurso, tá bom? Aqui só o professor dando pitaco em outras matérias para você. Trânsito em julgado, entre aspas, tá? Que essas expressões não existem, não quer dizer algo imutável, entre aspas, não quer dizer algo imexível. Trânsito em julgado quer dizer, mantida aquela circunstância, eu não posso alterar. E por que eu falo isso para você? No processo civil, você tem um mecanismo que você consegue desmontar a coisa julgada, que é a figura da ação rescisória, e no processo penal você tem uma outra figura que você também consegue desmontar o trânsito em julgado, que é a revisão criminal. E ambos os assuntos, ação rescisória e revisão criminal, eles são conteúdos do seu edital, tá bom? Então o professor dando pitaco aí no processo civil, no processo penal. Vamos voltar aqui para o direito constitucional, senão o professor toma bronca aí dos outros professores. Mas vamos lá. A dissolução compulsória, ela só vai acontecer com o trânsito em julgado. Então você enxerga que a dissolução compulsória, ela equivale à pena de morte de uma associação? Por óbvio, não é exato, mas só para você ter a alusão aqui. Então é uma pena tão grave que eu só posso aplicar por trânsito em julgado, tudo bem? Então vamos lá, olha que interessante. Vamos imaginar aqui, só a título de exemplo, tá? O professor vai desenhar aqui uma reta que está perfeita. Se você falar que minha reta está torta, você morre. Não, brincadeira, mas ela está linda, maravilhosa. Então nós temos aqui o trânsito em julgado, tá bom? Nós temos aqui o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, e aqui eu estou antes do trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, a punição que eu vou aplicar é compulsoriamente dissolvida. Eu, pessoalmente, eu gosto de dissolução compulsória, tá bom? Mas você pode lembrar de outro jeito também, mas é importante você pôr o X no lugar certo. Então, a dissolução compulsória, ela só vai acontecer após o trânsito em julgado. Ou seja, antes do trânsito em julgado, eu não posso fazer dissolução compulsória, porque é uma pena muito grave para a nossa associação, tá bom? Agora, a nossa segunda pena, que é a atividade suspensa, ou seja, suspensão da atividade. O que é suspensão da atividade? A associação continua funcionando, mas ou a totalidade ou parcela das suas atividades, ou seja, aquilo que ela presta de serviços, aquilo que ela tem como finalidade de criação, fica suspenso. Então ela pode continuar funcionando, mas a atividade dela fica suspensa. Então parte dela ou a totalidade vai deixar de produzir, de atingir a sua pretensão. Agora perceba, a atividade suspensa ou suspensão da atividade é uma sanção grave, mas não tão grave quanto a dissolução. Então, para fazer a suspensão da atividade, basta eu ter apenas uma decisão judicial. Só lembrando, que a suspensão da atividade, por óbvio, como ela não precisa do trânsito em julgado, ela pode ocorrer antes do trânsito em julgado. Então, a qualquer momento, antes do trânsito em julgado, ela pode acontecer. Só para não dizer que o professor não falou das flores, a suspensão da atividade, ela pode não ser aplicada ao longo do processo, e no momento do trânsito em julgado ser aplicado.
tá bom? Ou só produzir efeitos depois do trânsito em julgado. Não estou dizendo para você que a suspensão da atividade é uma pena que só existe antes do trânsito. Eu estou dizendo para você que ela pode ser aplicada antes, mas não existe problema dela ser aplicada antes e só produzir efeitos depois, tá bom? Tudo vai depender aí da circunstância como a sua prova te cobrar. Esse dispositivo, ele é bastante importante para nós. Vamos lá, avançando aqui, ó. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então você não será compelido, obrigado a associar-se, nem permanecer associado. Então perceba, na qualidade de associação, eu posso manter-me associado ou não. Mas eu também não posso obrigar a pessoa a afiliar-se para ter aqueles benefícios. Então, nesse caso, toda vez que eu obrigo a pessoa a associar-se, automaticamente eu estou obrigando ele a fazer algo que ele não deseja. Agora vamos lá. Olha que interessante. Julgado recente aí do STF, o nosso indivíduo, ele era associado de uma associação X aí, YZ, que tinha ali benefícios a agentes públicos. E simplesmente essa pessoa pegou um empréstimo com uma taxa menor por conta dessa associação. E manteve-se alguns anos associados. Depois a pessoa quis sair, falou, não quero mais sair. E essa associação falou, não, agora que você saiu, a taxa de juros que você pegou menor por ser associado, você vai pagar toda, vai pagar a diferença toda. E uma forma de obrigar essa pessoa a permanecer associado. Essa decisão, essa atitude dessa associação foi reprovada pelo STF, do qual apreciou aí esse conteúdo, inclusive aí determinando que a pessoa poderia sair dessa associação a qualquer momento, tá bom? Vamos lá. Avançando aqui, e o professor percebeu, não coloquei a Banca Vunesp, tá bom? Só não coloquei qual concurso que é essa questão, mas é Banca Vunesp, que o professor realmente pegou na banca, tá bom? Vamos lá, no tocante às associações, é questão de 2023, tá bom? No tocante às associações, a Constituição Federal estabelece que é livre a criação e o funcionamento para fins lícitos, salvo as de caráter paramilitar, que dependem de autorização expressa do Exército. Peraí, nossa Constituição fala que é vedada a paramilitar. Em momento algum, ela fala que eu preciso de autorização do Exército. Tá errado. Vamos lá. Alternativa B. A criação e, na forma da lei, as das cooperativas dependem de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu funcionamento? Dependem de autorização? Por óbvio que não precisam de autorização, tá bom? Vamos lá, alternativa C. Só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as atividades suspensas por decisão judicial. Mas, no primeiro caso, aqui ó, compulsoriamente dissolvidas, será exigido trânsito em julgado. Pô, tá bacana, tá bonito essa alternativa. E perceba, a Vunesp copiou ipsis literis, ou seja, literal, o conteúdo do nosso inciso. Nesse caso, a alternativa certa é a alternativa C. Professor, vamos para a próxima. Não, termina, vamos ver os erros da outra, para você entender a banca. Vamos lá, alternativa D. Entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judiciais ou extrajudiciais? Não. As entidades associativas só vão poder representar se tiver a autorização, tá bom? Então tá errado. E a última alternativa aqui, ó, ninguém poderá ser compelido a associar-se, mas uma vez integrante da associação, terá o dever de permanecer associado, sob pena de multa? Não, quando eu obrigo a pessoa a permanecer associado, sob pena de multa, eu estou impedindo ela de sair. Então eu não sou obrigado a entrar e não sou obrigado a permanecer. Se eu quiser sair, eu posso sair, eu não posso ser punido por eu desejar sair da associação.